Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, vai o meu abraço a todos vocês, tá? Fico feliz em poder estar aqui falando aqueles que nos queiram ouvir, aqueles que de alguma forma têm dito: missionário, muito obrigado por estar nos ajudando a caminhar na fé. Eu fico feliz, eu louvo a Deus por estar aproveitando, não como deveria, porque sei que estou muito aquém da missão que me foi outorgada, mas dentro das minhas capenguices, aqui estou para chegar a você e contribuir para a evangelização, para que o nome de Jesus seja conhecido e amado. Gostaria de ser cheio de Jesus como era Paulo, de ser inebriado, envolvido, conduzido por Jesus. Né? Como disse no último vídeo, para Paulo, Jesus era tudo. Ele não conseguia respirar sem Jesus Cristo. Ele chega a dizer no Areópago, lá em Atenas, né? Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, nele somos. Nada conseguimos fazer fora dele. Mas, nas minhas limitações, estou aqui e peço as vossas orações, as vossas intercessões, para que a gente consiga continuar na caminhada. Eu peço perdão, né? Alguém tem falado, aí o missionário parece que está um pouco desanimado. O desânimo faz parte da vida também, né? Os grandes homens de Deus tiveram a experiência do desânimo, da tristeza e até da morte, desejaram a morte. Grandes homens de Deus desejaram a morte em determinados momentos. Não é o meu caso. É que eu passei num vestibular muito difícil, né? O meu vestibular é 1 para 1 milhão de pessoas, né? Eu tenho um problema, uma doença degenerativa por nome espondilite anquilosante. Há uns 20 e tantos anos atrás foi descoberta essa doença. E tem momentos, sobretudo, quando o frio chega, né? É muita dor, dói os ossos, tem horas que eu não consigo esticar os braços, abrir as mãos, a palma dos pés dói. As articulações incham. E tem momentos que eu simplesmente a gente não tem muito o que fazer. As forças da mão, dos braços param. Tem serviços que eu tenho que parar de fazer imediatamente porque eu vou dar um prejuízo, eu posso cair, eu posso largar uma peça, alguma coisa, porque eu fico sem forças. E isso vai aumentando dia após dia, né? Mas louvado seja Deus, eu louvo a Deus pela espondilite, pelas artrite, pelas artroses, que venham tudo isso aí que é peculiar e pertinente a essa nossa vida. O céu não é aqui, né, irmão? Podemos fazer aqui já começar o céu, mas o céu não é aqui. Então eu louvo a Deus, bendigo a Deus. Então, em muitos momentos a gente não está meio muito para sorrir, né? Mas estou feliz, continuamos na missão. Então eu peço perdão para aqueles que de alguma forma têm observado. Não é bem um desânimo. Às vezes eu preciso estar mexendo as pernas, porque dói. Tem horas que espondilite anquilosante é uma doença degenerativa que vai comprimindo as articulações, né? Vai fazendo a gente ficar encolhido. Segundo a médica que me atendeu, disse que a tendência, se a gente não morrer antes, né, se tiver muitos anos de vida, é ficar encolhidinho, acabar a vida encolhidinho no fundo da cama, né? Porque vai encolhendo tudo, né? Chega uma hora que não tem mais condição de a gente esticar os braços, as pernas, fazer determinado movimento, então vai atrofiando. Mas antes que tudo atrofie, disse São Paulo, né? Ainda que esteja sofrendo algemas, ainda que minhas mãos e pés estejam algemados, todavia
a minha boca não está algemada para que eu não possa anunciar as maravilhas de Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu falei no vídeo passado, no vídeo anterior, que São Paulo, ele deu uma contribuição tal, de uma magnitude tal, veremos isso mais para frente, para aquilo que a igreja definiu como o dogma da Santíssima Trindade. Então Paulo era quem? Um judeu do partido dos fariseus, era um monoteísta, como um bom judeu, ele cria na unicidade de Deus, na existência de um único Deus, cantava o Shema constantemente, mesmo depois de cristão, ele cantava o Shema, e, por sinal, a pregação cristológica dele, a pregação de Paulo, ele bate em cima da unicidade de Deus. Então, Saulo era um judeu do partido dos fariseus, que conhecia tudo de judaísmo, sabia inclusive que Israel aguardava um Messias, a grande esperança de Israel para eles saírem da humilhação, para eles saírem da escravidão, de toda aquela situação caótica, opressiva que eles viviam, porque aquilo que foi vivido, que o povo hebreu viveu na mão dos egípcios, isso repetiu-se ano após ano, tempo após tempo. Certo? O povo continuou escravo, o povo continuou oprimido, e na época de Paulo, quem estava oprimindo o povo era o Império Romano, que já estava fortemente e largamente estabelecido, né? Espalhando a sua helenização. Esse processo helenizador, ele não parou. Os romanos, inclusive, mandavam os seus filhos para estudarem na Grécia, porque era a cultura mais alta que havia. Então, aquele processo de helenização iniciado por Alexandre o Grande, isso foi acontecendo ano após ano, império após império, e não foi diferente com o Império Romano. Então, Israel vivia subjugado. E São Paulo sabia que Israel aguardava a chegada de um Messias que iria tirar o seu povo, o povo de Deus, daquela humilhação, daquela escravidão, onde os inimigos do povo de Deus seriam castigados, iriam sair daquela situação de opressão que faziam. Não é mesmo? Israel iria ter uma identidade. Então é bom que a gente saiba que nenhum rabino, nenhum doutor da lei, nenhum autor do Antigo Testamento, ele pontuou o Messias. Houveram sombras messiânicas no Antigo Testamento, mas ninguém pontuou o Messias, nem mesmo o mais refinado rabino, o doutor Gamaliel, ele ousou dizer que o Messias em algum momento tivesse aparecido na história de Israel. Bem, havia a esperança messiânica, repito-me, para que todas aquelas humilhações passassem. Era uma esperança que os tempos foram muitos, os anos foram muitos que passaram, que parece até que aquela esperança foi dissipando-se, foi diluindo-se, que quando o Messias veio, vai dizer São João, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, os seus não quiseram, os seus não aceitaram, os seus não o reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando o Messias veio, o Sinédrio, a Suprema Corte de Israel, não o aceitou. Se aí não pode ser, não. Embora Jesus tivesse alguns simpatizantes do meio do Sinédrio, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, também não o aceitaram.
O grande mestre Gamaliel não o aceitou e o seu mais estimado discípulo, o Saulo de Tarso, também não o aceitou. Todavia, no entanto, porém, naquele dia fatídico, às portas de Damasco, Saulo não apenas o reconheceu, Saulo não apenas submeteu-se a ele, Paulo não apenas rendeu-se, entregou-se, fulminou-se diante dele, reconheceu o Messias, reconheceu Jesus. Não apenas o aceitou, mais que isso. As portas de Damasco e em Damasco, para sintetizar. Quando eu coloco alguns números, queridos, não feche a conta aqui. As portas de Damasco e em Damasco, 3 coisas aconteceram. Primeiro, Jesus revelou-se a Saulo. Às portas de Damasco, Jesus revelou-se a Saulo. Segunda coisa, ocorreu a conversão de Saulo. Terceira coisa, ocorreu a missão de Paulo. Isso aqui pode ser subdividido. Esses 3 pontos que estou dando para vocês. Jesus revela-se, conversão, Jesus revela-se a Saulo, acontece a conversão de Saulo e vai surgir a missão de Saulo. Repito-me, queridos, Saulo não apenas reconhece Jesus, caíram as escamas dos seus olhos. Isso é importante. Estamos, queridos, observe, este fato, ele vai ser codificado, vai ser escrito por volta do ano 80. Quem está escrevendo isso é Lucas, um amicíssimo de Paulo, um companheiro de tribulação, um companheiro das prisões, um médico grego. Então, mais que uma narrativa, estamos diante de uma peça teológica, porque a narrativa dos fatos, elas foram escritas, elas foram construídas dentro de peças teológicas, porque nelas, naqueles relatos, havia uma mensagem para que fosse transmitida aos cristãos, aos pagãos, a todos quantos iriam aderir à mensagem de Jesus Cristo. Então São Paulo, ele não apenas reconhece Jesus, caíram as escamas dos seus olhos, mas ele recuperou a visão. A pessoa que encontra Jesus, essa pessoa precisa automaticamente as escamas, como que escamas que estão nos seus olhos, para que ela não reconheça Jesus, para que ela não se submeta a Jesus, para que ela não aceite a Jesus, essas escamas precisam cair dos seus olhos. As escamas da arrogância, da prepotência, da incredulidade, do enrijecimento, tudo isso, queridos, eu falei para vocês no vídeo passado, imagine um judeu do partido dos fariseus que combatia os cristãos até a morte. Agora se converte a Jesus. Por que que ele combatia? Por que que ele combatia? Observe o que era, faça um pouco de uma comparação de Paulo com Gamaliel. Quando quiseram bater nos discípulos, oprimi-los, prendê-los, fazer com que eles parassem aquela missão, o doutor Gamaliel, olha o refinamento de Gamaliel. Ele disse, calma, parem com isso. Vocês lembram de Judas, vocês lembram de Teudas. Eles se diziam ser muita coisa. Mas findou que eles morreram, o trabalho deles acabou. E tudo foi por terra. Vejam o que vocês irão fazer com esses homens. Tenham cuidado para que vocês não estejam lutando contra Deus. Se essa obra é uma obra de homens, ela vai acabar. Mas se for de Deus, aleluia. E a obra era de Deus mesmo. Ele disse, se for obra de Deus, ninguém poderá dar cabo dela, ninguém poderá acabar com ela. Então observe, Saulo, discípulo de Gamaliel e o seu mestre. Gamaliel tinha prudência, era um homem refinado, era um homem que
calma, deixa o tempo passar, o tempo vai dizer se é ou se não é de Deus. Mas Saulo não. Saulo não tinha esta prudência. Ele era agressivo, ele consentia na morte, ele ia buscar documentação para prender, para castigar, para acabar com os cristãos. Então a cegueira que estava nos olhos de Paulo era enormíssima, queridos irmãos. Não podemos sequer definir. Não podemos sequer definir. O pensamento judaico, do judaísmo, era algo muito forte, queridos irmãos. Somente sobre o sábado haviam 40 leis. De 10 mandamentos foram feitos 613 leis. A metade era proibição, a outra metade eram obrigações. Mulheres, pobres, crianças não podiam cumprir aquela lei. Então Paulo, ele estava envolvido por... Caíram as escamas. A pessoa que se encontra com Jesus, as escamas precisam cair dos seus olhos. Mas no momento em que as escamas caem dos olhos, como que escamas, as escamas da ignorância, as escamas dos paradigmas, dos preconceitos, a visão é recuperada. Paulo recupera a visão. Mas agora a sua visão, ele não está simplesmente recuperando a visão anterior. Ele está tendo uma visão diferente. Como disse Paulo, vê tudo agora pelo óculos, pela lente chamada Jesus. É através de Jesus, ele começa a ver tudo de forma diferente. Ele chega a dizer que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ele começa a tirar os fardos da lei. Ele começa a viver um estado de graça. Ele começa a dizer, ele chega ao ponto de dizer, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a pessoa que tem o encontro de Jesus, ela deixa de ser cega, ela começa a ver a partir de Jesus Cristo como Jesus veria tal situação. Como Jesus se posicionaria diante de tal situação. Como Jesus agiria diante de tal situação. Aí depois o que acontece? Paulo levantou-se. Queridos, não tem um ser humano que antes de encontrar Jesus, ele não esteja no chão, ele não esteja caído. É somente quando o ser humano encontra Jesus que ele levanta-se. Eu estou dizendo para vocês, mais que uma narrativa, nós estamos diante de uma peça teológica do mais alto nível. É o doutor Lucas, grego, que está escrevendo esta peça. Está dando uma mensagem profunda. O homem, antes de conhecer Jesus, ele está no chão, mas quando ele conhece Jesus, ele levanta-se. Ele levantou-se e foi o quê? Batizado. Ele foi batizado. Somente aqui já dá para a gente entrar. Ninguém se batiza a si mesmo. Eu não posso entrar lá na água e dar 2 ou 3 mergulhos, eu me batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, não é isso. Eu sou batizado na fé da igreja. Alguém que professa a fé da igreja vai ser o agente do meu batismo. Eu submeto a um batismo que já está estabelecido, que eu não estabeleci. Vamos deixar este ponto para lá, que depois a gente tem que voltar, que muitas pessoas estão pedindo para eu falar sobre o batismo. Ele foi batizado, em seguida ele comeu. Veja lá isso em Atos no capítulo 9. Ele comeu, ele recuperou as forças. Jesus é aquele que recupera a nossa força, queridos irmãos. E recuperou as forças onde? Ele estava na casa de Judas. Ananias chegou lá, provavelmente outros discípulos chegou. Saulo, ele vai recuperar as forças no meio de uma comunidade cristã que o acolhe, que o alimenta. Eu já disse para você que a igreja, ela é mãe e mestra. Ela é educadora. A igreja que alimenta, ela exorta, ela ensina, ela puxa a orelha, ela mostra o caminho, é por aqui. Precisa ter isso.
Então é toda uma pedagogia diante da qual aqui estamos inseridos. Ele recuperou as forças, depois ele ficou alguns dias. Depois ele ficou alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo, leia o texto, leia o texto. Ele ficou alguns dias Ninguém pode sair em missão sem antes estar na comunidade, queridos irmãos. Não tem como. Ele ficou sabendo sobre Jesus, ele ficou escutando. Irmãos, você já imaginou uma coisa? Imagina. Entra na cidade. Lá te dirão o que tu tem que fazer. Pode entrar na cidade. E ele foi, cabecinha baixa, cego, foi levado. Né? Enquanto ele está indo, deixaram ele na casa lá na rua principal, na rua direita, na casa de um certo Judas, ele fica num estado de oração profunda, e ele teve uma visão. Irmãos, cuidado, que tem tanta gente fazendo palhaçada com negócio de visão, de profecia, de revelação, só para enganar os outros, só para teleguiar, só para monitorar, só para colocar as pessoas no cabresto. E muitas pessoas de bobas se deixam encabrestar por determinadas pessoas que têm outras finalidades. E por isso ficam usando, e muitas pessoas, ele falou de Deus, foi uma visão de Deus, foi uma profecia. Para com essa besteira, queridos irmãos. Saulo estava orando e ele teve uma visão, que um certo Ananias, visão de Deus é assim, Deus dá o nome. Ele não deixa dúvida. O Espírito Santo, ele tira as dúvidas, ele dissipa as trevas dos nossos olhos, queridos irmãos. É por isso que Saulo cai como que escamas, ele recupera a visão. Enquanto ele estava orando na casa de Judas, ele teve uma visão, que um certo Ananias chegava, colocava as mãos sobre ele e dizia, recupera a tua vista. E ele recuperava a vista. Esta mesma visão Ananias teve. O Senhor falou com Ananias e disse, olha, tu vai lá na cidade, entra lá na casa de um certo Judas, na rua direita, e lá tem um certo Saulo de Tarso que está orando. Ananias disse mais ou menos assim, o que é isso, Senhor? Você não sabe brincar, não? Eu ir lá com esse camarada? Eu tenho ouvido o que ele tem feito com os teus discípulos. E aqui ele tem ordem, ele tem carta dos sumos sacerdotes para lançar na prisão todos os que professam o teu nome. Jesus diz assim, vai, porque ele é para mim um escolhido. Você sabia, meu irmão, que você é um escolhido de Deus? Você sabia que essa prostituta, esse maconheiro, esse gay, esse travesti, essa lésbica, essa pessoa da qual nós viramos as costas e para as quais muitas vezes viramos as costas, Jesus vem dizer para nós, vai, porque essa é um escolhido meu. Eu escolhi para levar o meu nome diante dos pagãos, diante dos reis, diante dos israelitas, e eu mostrarei o quanto ele precisará sofrer pelo meu nome. Você tem ideia o que isto significou na vida de Paulo? E disse, mas eu tive a visão aqui, o Ananias esteve lá. Queridos, isso aqui depois foi ruminado, porque Paulo ele ficou alguns dias ainda em Damasco, com os cristãos. Ele ficou louco. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, tu és minha luz. Este amor Paulo passou a sentir por Jesus. Ele era louco de amor por Jesus, porque sabia que quando Jesus falava, a palavra dele se cumpria. Entra na cidade, e lá te será dito o que tu deves fazer.
Ele revelou-se a Paulo, revelou-se a Ananias, as coisas bateram, as coisas encaixam, não são suposições, não são elucubrações, não são deduções frias que se faz por aí e as pessoas querem que seja visão, profecia, revelação e ficam enganando e muitas pessoas se deixam enganar. Paulo ficou alguns dias com os cristãos, mas imediatamente, diz o texto, e logo, cheio do Espírito Santo, ele começou a proclamar. Observe isto. Cheio do Espírito Santo, ele começou a proclamar onde? Nas sinagogas. O quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Imediatamente, Paulo começou a dizer a quem? Aos judeus. Aos judeus que habitavam em Damasco, o quê? Que Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. Ele começou a fazer esta missão, queridos irmãos. Ele começou a dizer, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o Messias. Ora, vamos começar a entrar na problemática, já vou parar, que já estou aí nos 26 minutos, né? Ora, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o Messias, do que Paulo estava certo e certíssimo, do que Paulo estava certo e certíssimo, logo, Jesus não passou a existir a partir de Maria Santíssima. Aqui a gente começa a entrar nos problemas teológicos, queridos irmãos, que são importantíssimos. Por isso digo, queridos, olha, a Bíblia, eu estou aqui com uma Bíblia do Peregrino, né? Minha Bíblia está bem velhinha, essa Bíblia, mas está ótima. Bíblia sem igreja é o que a gente vê por aí, inclusive aí nos vídeos, em alguns comentários. Bíblia sem igreja é um caos, queridos irmãos. Porque a Bíblia em si, ela não decifra todas as questões teológicas. A Bíblia sem a tradição, a Bíblia sem o sagrado magistério, é o tripé da sagrada revelação. Sagrada Escritura, sagrada tradição, sagrado magistério. A primeira Bíblia é os apóstolos, são os apóstolos. A primeira transmissão da palavra de Jesus vem através dos apóstolos, é a palavra oral, a palavra magisterial da igreja. Então observe essa situação. Se Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, logo, Jesus não começou a existir a partir de Maria Santíssima. 2 pontos aqui se estabelecem. Primeiro, Paulo tem uma convicção. Esse Jesus que nasceu de Maria, esse Jesus que foi crucificado, esse Jesus que foi morto, esse Jesus que ressuscitou, ele já existia. Ele já existia e ele é divino. Ele não é um homem qualquer. Aquele cidadão que me apareceu no caminho de Damasco, que dá ordem, que determina, que me faz ter visão, que dá visão para Ananias, ele tem um conhecimento transcendente. Ele não pode, embora ele tenha morrido na cruz, mas a ressurreição dele mostra que ele não é um ser qualquer. Ou seja, ele não começou a existir com Maria, ele já existia. Ele já existia e ele é divino. Segunda coisa, assim como teofanicamente ele se revelou a mim, assim como teofanicamente aquela luz, aquela voz, ele cai, visões, aquela coisa toda, assim como teofanicamente ele se revelou a mim, do mesmo modo ele encarnou-se em Maria Santíssima.
de forma extraordinária, de forma grandiosa, de forma esplendorosa. Veja o relato de Lucas, capítulo 1. Como vai ser isso? O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Tem todo um aparato, tem toda uma teofania que envolve Maria, a sombra do Altíssimo, a Shekinah que envolvia o templo do Senhor, vai recobrir Maria. Maria, que é o verdadeiro templo de Deus, o maior de todos os sacrários da história. Ela é coberta pela Shekinah, pela sombra, a sombra do Onipotente te envolverá, o Espírito Santo virá sobre ti. Então, do mesmo modo que de forma teofânica, Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco, com teofania maior ainda, ele se manifestou no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. São os problemas, são as questões teológicas que vão se levantando. Do mesmo modo que ele se manifestou de forma teofânica para mim, ele se manifestou em Maria, ele operou milagres, ele ressuscitou, ele entrava e saía sem que as portas estivessem abertas. Do mesmo modo, ele subiu ao Pai e do mesmo modo, ele pode aparecer poderosamente a qualquer hora, a qualquer momento, na vida do pior pecador. Ele pode se manifestar a qualquer momento na casa dos Zaqueus da vida. Ele pode a qualquer momento caminhar sobre as águas. A qualquer momento ele pode acalmar as tempestades. Paulo, ele vai sair com esta missão pelo mundo. Ele crê num Jesus que é poderoso, que pode manifestar-se teofanicamente a qualquer instante, curando, ressuscitando, libertando, fazendo prodígios e convertendo os piores dos pecadores, como ele se dizia, dos quais eu sou o principal. Somente uma graça muito especial de Deus na minha vida poderia transformar-me, poderia tirar dos meus olhos aquelas como que escamas e me dar uma visão nova. Se Jesus não passou a existir a partir de Maria Santíssima, onde ele estava? O Antigo Testamento fala dele além da esperança profética. São Paulo, ele vai reler o Antigo Testamento e a partir dessa releitura do Antigo Testamento, ele vai desenvolver o pensamento judaico. E não é só ele que vai trabalhar nisso. Depois veremos o que é que João vai dizer a esse respeito. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, onde São Paulo viu Jesus, o Filho de Deus, na literatura judaica. Um grande abraço, que Deus o abençoe, e dentro da sua possibilidade,